Uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês hoje é sobre confiabilidade, também chamado de reliability em inglês. E vocês, sim, toda vez que vocês vão aplicar um questionário, vão aplicar um teste, vocês se puxa, quais são as medidas de propriedades dele? Então, confiabilidade pertence às medidas de propriedades. Antigamente, ou até atualmente, as pessoas chamam de medidas psicométricas. Mas o termo está incorreto, não é psicometria que a gente faz medidas, né? Avaliação das medidas. E essas medidas existem três: a confiabilidade, a validade e a responsividade, que são três itens dos questionários de quando você tem que ter essa pergunta, tem que ter isso em mente. Vou aplicar este questionário. As propriedades de medidas estão adequadas para eu usar aqui em língua portuguesa, no meu ambiente, no território nacional? E aí, essas propriedades medidas se chamam confiabilidade, validade e responsividade. Por que eu vou bater na confiabilidade hoje? Eu vou ficar mais focado na confiabilidade? Porque é um dos primeiros itens que você acaba avaliando e a estatística ela é um tanto quanto um pouco tinhosa. E também então, vem sendo apresentada de forma um pouco equivocada. Eu vou desmistificar um pouco a confiabilidade para vocês. Validade, estatística de validade você faz com correlação de Pearson ou com correlação de Spearman. Então não tem muito para onde você fugir, você vai fazer correlação. E responsividade, você utiliza medidas repetidas. Responsividade seria as medidas, se elas são estáveis ao longo do tempo, ou se elas se modificam ao longo do tempo. E aí você vai usar medidas repetidas, a nova de medidas repetidas, ou seja, vocês também já sabem fazer a estatística disso aí, né? Porque já está a aula postada, tanto para a correlação quanto para a nova de medidas repetidas. Agora, a confiabilidade, não. Confiabilidade, ela não está. Tem outra análise estatística mais poderosa, mais powerful, que se chama análise fatorial. Também é utilizado bastante, mas isso já é preciso de uma aula mais avançada, porque a análise fatorial, sozinha, ela tem, no mínimo, entre 10 e 15 testes que você tem que dominar. Quando a gente fala de confiabilidade, a gente fala sobre consistência. Então, se você vê o termo consistência, você está certo, tá certo, são sinônimos. Só que a consistência ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Então, daqui a pouco vão entrar termos que vocês vão, eu já vi isso num texto, não sabia para que era e não sabia a definição. Tá? Então, confiabilidade, eu vou falar hoje, agora, nesse momento, primeiro eu vou começar com a absoluta. E quando você pensa em confiabilidade, você está pensando assim, olha, a medida que eu fiz hoje, e se eu fizer daqui 24 horas, ela é a mesma? A medida que eu fiz hoje e o avaliador 2 fizer daqui 15 minutos, é a mesma? Então, quando eu penso em confiabilidade, eu estou pensando em essa mesma medida entre eu e um segundo avaliador e entre eu e eu mesmo, né? Entre a minha primeira medida e a minha segunda medida. Então, isso é a parte da confiabilidade. Mas como confiabilidade, primeira coisa eu tenho que entender que ela também tem o termo como consistência. Os dados são consistentes intra e entre avaliadores. A absoluta, eles são score dos indivíduos que são focados nas medidas de erro padrão. E eu já falei lá na primeira aula que eu falei assim, erro padrão é como se fosse um desvio padrão da média populacional. As pessoas imaginam uma população, um N maior, uma população, para se fazer essa medida. E aqui ele está me chamando de SEM, ou SEM, Standard Error of Measurement, ou a medida do erro padrão, ou simplesmente o erro padrão. Então, é a primeira coisa de consciência absoluta. A relativa, que eu vou começar pela relativa, daqui a pouco eu vou para a absoluta, é a posição ou postos dos indivíduos no grupo em relação aos outros. Isso servindo para minha medida e para minha segunda medida, então é a relação dessas duas coisas, eu e 24 horas, 48 horas depois,
ou eu contra o segundo avaliador. Tecnicamente, confiabilidade ela é operacionalizada ou ela é chamada aqui pela consistência relativa. E como que ela é quantificada? Todo mundo já aqui dentro dessa sala já viu falar em CCI ou ICC, que é o coeficiente de correlação intraclasse, ou Interclass Correlation Coefficient. Se eu perguntar aqui para todos, eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, eu já vi o que era ICC, eu já li algum texto sobre ICC. Quem usa bastante questionário com os pacientes já deve ter olhado, né, de propriedade de medidas. Isso é uma coisa importante. Então, dada essa introdução, vai ficar mais fácil para vocês da onde que o ICC ou o CCI vem, né, para testar a confiabilidade tanto entre quanto intra-avaliadores, também chamado de teste e reteste. É um outro termo que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Você fez o teste e reteste? No meu ICC deu tanto. E é utilizado isso aqui, tem que ficar bem claro, para a variável numérica. Eu não vou fazer o exemplo da variável categórica, mas ele é utilizado para teste e reteste também, só que para variáveis categóricas. Então, capa, eu preciso fazer aquela tabela de contingência para eu fazer a mesma coisa, nessa mesma introdução, sobre teste e reteste, ou sobre medida de confiabilidade para a variável categórica. E é algo muito mais simples, porque eu vou ver o posicionamento lá das frequências. Então, quando eu pensar em termo em inglês reliability, eu estou falando de confiabilidade, que é diferente de concordância, de agreement. Então, tem alguma coisa diferente. Então, se vocês não tiverem dificuldade de se expressar ou estiverem confuso, lembra-se, não, eu vou fazer uma medida de consistência. Consistência relativa e confiabilidade são as palavras que deveriam ser utilizadas. A confiabilidade, até a definição propriamente dita, é uma razão de variabilidade entre os scores do mesmo sujeito. Só isso já te remete às primeiras aulas, te enchendo a paciência, assim, você tem que cuidar da variância, você tem que cuidar da variabilidade. Se eu estou tratando de variável numérica, eu estou fazendo avaliação de 50 pessoas numa variável numérica, hoje, estou fazendo avaliação daqui 24 horas, daqui 48 horas, daqui uma semana, vocês não acreditam, né? E é média, eu, consequentemente, eu tenho que vir com uma medida que me dê informações sobre variância. Não tem como. Porque eu tenho que fazer a média dessas 50 pessoas em relação à média dessas mesmas 50 pessoas 24 horas depois, ou entre eu e o segundo avaliador, não pode variar. Vocês concordam comigo? Então, quer dizer, quanto menor essa variabilidade, nesses scores, óbvio, dos resultados, vai ser melhor. Nem imagina, então quer dizer que um ICC alto é desejável? Sim. Ele provavelmente está dizendo que há pouca variabilidade, pouca variância. Então, confiabilidade é definida como uma razão da variabilidade entre os scores do mesmo sujeito, que pode ser medido entre diferentes avaliadores ou diferentes momentos, pela variabilidade de todos os scores da amostra, ou na amostra. Eu acho que com esse papo aqui já mata muito sobre o que eu preciso entender sobre o CCI. Agora, a concordância, a definição é assim, os scores, eles de fato são idênticos, eles são semelhantes, e aí ele me dá a concordância meio que um grau absoluto do erro de medição, né? É o interesse aqui. Então, qualquer variabilidade entre os sujeitos ou a distribuição, um atributo avaliado na amostra, não importa. Se eu fosse validar um questionário, assim vou chamar, que está em língua inglesa e eu quero colocar para a língua portuguesa, você pode ter certeza que eu ficaria com confiabilidade intra e inter nesse momento, em 2021. Não estaria muito preocupado com a concordância. Outra coisa sobre o coeficiente de correlação intraclasse, ele é uma medida de correlação que ele vem da análise de variância. Análise de variância eu já vi. Então vai ter teste F aí na jogada em algum momento.
E isso as pessoas também não contam para vocês. Por que que o CCI tem relação com a ANOVA? Porque ele é derivada a partir do teste F, que é dado pela variância entre grupos e a variância total. É uma coisa elementar, né? O teste F é isso, né? A razão entre a variância entre grupos e a variância total. E aí vamos começar agora a ficar complicado, engrossar o caldo, que é assim, ó, eu tenho 3 versões, ou de ICC. E isso também, os livros, é difícil compreender. Eles trazem pouco e quando trazem, eles não conseguem explicar, porque eles não falam assim, aonde que está isso no programa? Quando você abre, vai fazer o ICC entre você mesmo, você com você, ou você com outro avaliador. Antes disso, eu tenho que falar uma coisa que é importante. Esse K que vai aparecer ali, né? Olha aqui, esse K que está aparecendo aqui, esse K ou K, ele significa assim: eu posso chamar um indivíduo para fazer a avaliação e eu fazer 3 avaliações, 4 avaliações dele no mesmo dia. E aí eu faço uma média. Aí ele vai embora. Vem o segundo. Faço 3, 4 avaliações na mesma hora. Faço a média. Mando ele embora. O outro, o avaliador 2, pode fazer a mesma coisa. Quando você trabalhar com média de scores, você vai usar o K, que é esse vírgula K. Quando você tiver uma medida apenas, então o sujeito chega hoje, o paciente chega hoje. Faço hoje. Daqui 15 minutos eu faço de novo. Então eu tenho 2 medidas, na coluna 1 e na coluna 2. Entre comigo mesmo, né? A medida intra. Agora, quando ele vem, aí vem 48 horas depois, é com outra pessoa, ou comigo mesmo, aí vai depender, aí você está usando uma medida apenas. Então, esse é vírgula 1. Então, vamos lá. As 3 versões. One-way random significa um fator aleatório, tá? Um fator aleatório, e significa que tanto os avaliadores quanto os sujeitos, eles são considerados aleatórios na hora da fórmula. Considerar aleatório quer dizer que ele não se importa quem é o avaliador. E não se importa quem são as pessoas que participaram do estudo. E aí, lembrar aqui para vocês que 1,1 é o modelo 1. Qual é o modelo 1? Avaliador e sujeito são aleatórios. E 2 medidas. Não é média de medidas. Quando eu passar em um K, um Q, um K, né? Q não, K. O modelo também é o modelo 1. Modelo 1 por quê? Os 2 são aleatórios. E a média das variáveis é uma média das variáveis e medidas. Eu usaria isso aqui hoje? Não. Não usaria hoje no que é me apresentado, no que eu conheço dos trabalhos e faria dentro do meu laboratório. Não faria, não. Então, aqui a cópia é assim, Analyze, Scale, Reliability Analysis. Ou seja, nós já estamos em outro. E nesse Reliability tem DOR 1 e DOR 2, né? Medidas em 2 momentos. E você passa para cá. No que você passa para cá, você clica em Statistics, e aí você vai ter esses itens aqui. Isso aqui precisa ser clicado, porque não tem um descritivo disso aqui. Uma coisa extremamente importante, você precisa clicar na tabela de ANOVA, porque ele é derivado de ANOVA, e nós vamos tomar decisão aqui, sim, importantíssima. E aqui embaixo, no Interclass Correlation Coefficient, você vai ter os 3 modelos. Então, o primeiro modelo, 1, é o One-Way Random, ou seja, sujeito e avaliadores são considerados aleatórios. E olha, Jefferson, esse tipo aqui eu coloco com consistência ou agreement? Não mexa, é consistência. Tá? Então, você sabe que nós estamos tratando de consistência relativa. Muito bem. Segundo modelo é o 2-1 ou 2K. Ambos, avaliadores e sujeitos, e medidas são considerados como efeitos aleatórios. E
é utilizado bastante quando eu tenho dois avaliadores. Então, aquele primeiro avaliador, ele não faz mais sentido utilizar. Tá? Então, se eu for utilizar, ou eu vou ficar com 2.1, ou eu vou ficar com 3.1. Porque aqui é o que me interessa, porque eu estou usando ele leva em consideração entre os avaliadores e o outro não leva em consideração. Então, cada sujeito aqui é avaliado pelos mesmos avaliadores. Então, isso é clássico, o 2.1. Na verdade, a resposta que eu tinha que dar para aquela pergunta de 12 anos atrás era essa. Não, eu usei o 2.1 e não usei o 1.1. Tá? Então, aqui, o sujeito e as medidas são consideradas efeitos aleatórios. Lá, as medidas não são consideradas 1.1. A diferença é que é só avaliador e sujeito são são efeitos aleatórios. Aqui não, as medidas também são consideradas. Então, quando eu começo a considerar outros eventos, como os erros ou como a própria medida, começa a ficar mais interessante, porque ele começa a agrupar, ele começa a considerar o que está em órbita, o que está ao redor da medida. Então, modelo 2, duas medidas, ou 2K, quando eu tenho média das medidas, se for o caso. Existe, né, maneiras de você fazer média de uma pessoa, fazendo 3, 4 vezes a mesma pessoa. Mesma coisa, você vai lá item, em descriptive, clica no teste F, só que aqui embaixo você vai colocar two-way random. Então, one-way random, sujeito e avaliador aleatório. Two-way random, sujeito, avaliador e medida aleatória. Vamos para o 3.1, que é, se eu fosse tomar uma decisão hoje, se alguém perguntasse, estivesse fazendo uma validação, ou testando as propriedades e medidas de um instrumento, eu ia falar assim, olha, provavelmente o 3 é o melhor modelo para você hoje. Porque os avaliadores sujeitos são considerados como efeitos aleatórios e as medidas são consideradas como efeitos fixos, é o chamado de modelo misto. Isso é matemático e ele leva em consideração alguns outros fatos dos efeitos que é matemático, que vem lá do teste F. Que o teste F usa a soma dos quadrados e aí é matemático, entendeu? Óbvio que a matemática disso aqui é mais complicada, mas ela leva em consideração inúmeros outros fatores que tanto o 2 quanto o 1, modelo 1, eles não levam. Tá? Então, se vocês achavam que quem conhece ICC e vocês achavam que o ICC era simplesmente fazer, rodar e acabou, usar o one-way random, porque lembra análise de variância de um fator, tira isso da cabeça e porque está equivocado. Agora, quem já sabia disso dá uma atualizada, né? E você vai saber agora aonde, como você vai executar isso no próprio SPSS. Então, o modelo 3, com duas medidas, ou o K, que é o modelo 3, mas é média de várias medidas. Aí você vai lá no item, vai lá no teste F, e vai lá na coeficiente de correlação entre a classe, e vai pedir two-way mixed. E beleza, consistência no MED, é isso, a priori, teoria é essa. E aí, por que eu estou dando uma preferência para o ICC 3,1 ou 3K, tá? 3.1 ou 3K do ICC. Ele está mais ligado intimamente ao cálculo do erro médio quadrado, da própria medida de consistência absoluta, né, que é o erro padrão da média. Esse texto eu vou colocar para vocês, o IR 2005, ele é um texto muito, muito, muito legal e que fez, de fato, eu entrar em contato com o autor e discutir por várias vezes, porque o exemplo que ele dá é num outro programa. E aí eu falei assim, olha, eu não uso o seu programa e o que você está dando aqui não bate com o SPSS. Eu quero entender por que eu acho que ele usava o Stata ou alguma coisa, ele usa um outro. O seu texto tem uma lógica, mas quando eu executo com o SPSS, eu não consigo achar isso que você está falando. E vocês vão entender toda a história
e ficou muito legal, entendeu? Não tem como você escapar, não tem como, se a pessoa não souber desses trâmites, dessas sequências, vocês vão ficar parados olhando para o computador e não vão conseguir avançar, porque é complexo. Eu resolvi construir um Excel para facilitar a vida de todo mundo. E esse Excel eu construí e aí vocês vão entender por quê. Então, no SPSS, contando essa história, vai aparecer aqui, assim, ó. Quando ele disser, então, de novo, só para vocês recordarem, one way random, single measure, é 1. Quando ele falar average measure, porque vai aparecer no output, tanto vai aparecer, porque a primeira parte você já sabe como é que executar. Agora, a interpretação começa a ficar difícil, né? Porque vai aparecer assim, ó. Mas qual que eu leio? O single measure ou average measure? Então vocês vão ficar nessa dúvida. E aí eu tenho essa também para mostrar para vocês que quando ele se falar de single measure, ele está falando de modelo 1, 1, 2, 1 ou 3, 1. Quando ele fala de average, ou medida média, ele está falando de K. Parece uma coisa simples, elementar, mas na hora aparece o output, e aí, tá aí, esse é o output clássico, né, que aparece. Assim, nossa, Jefferson, como que eu leio? Eu já vou ler com vocês, e vou facilitar também a vida para vocês aqui. Que é assim, ó. Jefferson, eu leio a single measure ou average? Então você vai ler, depende. Se você tem uma medida só, você hoje e você daqui 48 horas, ou você hoje e daqui 15 minutos é um avaliador 2, então você vai usar esses modelos, 1, 2, 1, 3, 1, que está tudo no single measure. Depende do que você pediu lá. Eu aconselho vocês estarem, na maioria das vezes, no 3.1. Ah, 3.1 não quero. Então use o 2. 1 não. Não faz sentido. Tá? Ele deixa de lado eventos como erros, por exemplo, fora da matemática. Agora, se você fez medidas médias, então você vai usar de baixo. Eu coloquei só esse vermelhinho, só para destacar que, na verdade, tem um valor, eles são tanto de um quanto de outro, até que é aleatório esse exemplo, e o intervalo de confiança que ele te dá. Então, você apresenta o ICC de 0,97, com intervalo de confiança entre 0,95 e 99. Só para lembrar para vocês que o ICC ele também vai de 0 a 1, da mesma forma como o R. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Abram lá, Analyze, Scale, Reliability, passam as duas medidas dos seus questionários, do seu instrumento, do seu teste físico-funcional, Statistics. E aqui no Statistics, vocês cliquem em item, cliquem em teste F e cliquem aqui no coeficiente de correlação entre a classe, two-way mixed, dá continue, dá OK. Aí, o que vocês vão ver? Primeira coisa lá em cima, preparação do bolo, ingredientes. Vamos imaginar que isso aqui tenha sido feito. Eu fiz a primeira medida e o avaliador 2 fez a segunda medida. Então, é a avaliação entre avaliadores. Tá? Vamos testar a confiabilidade entre os avaliadores. Lembra que nós estamos fazendo avaliação de consistência relativa. Bom, as pessoas vieram com dor lombar, dor no ombro, dor no quadril, dor no joelho. E, em média, eu usei uma escala visual análoga e, em média, deu 2,74, com desvio padrão de 1,44, com 27 pessoas. 20 minutos depois, eu saio da sala e entro o avaliador 2. E ele passa a mesma escala visual para eu conversar com esses 27 e começa a fazer a avaliação desses 27 pessoas. Óbvio que não é simultâneo, né, gente? Entra dias alternados em outros momentos, tá? Não precisa ser necessariamente. Eu e o avaliador 1 e 2, nós estamos no mesmo momento, nos mesmos 20 minutos ali de distância. Então, 2,7 foi minha média e 2,69. Nós estamos falando de média? Estamos vendo o desvio padrão? Temos um N? A variável é numérica? Então, meu amigo, ferrou, né? No sentido assim, preciso
ter ingrediente bom para esse bolo, porque senão ele não vai crescer, tá? Porque você se meteu a fazer isso, você tem que saber a definição de variância novamente. Mas nós vamos direto, saindo daí, para a tabela da análise de variância. Primeiro, nossa, Jefferson, mas o ICC, ele é baseado na análise de variância. Mas só tem 2 grupos, não tem problema. Eles, matematicamente, eles resolveram isso aí. Então, eu preciso saber a variação entre as pessoas e dentro das pessoas. O que me interessa, e aqui tem 2 coisas muito importantes nessa nuva aqui. Porque alguém pode perguntar aqui para mim, professor, você não vai testar a normalidade? Sim, vou testar a normalidade antes. Ou fazer um teste de distribuição gaussiana. Mas a análise de variância, ela vai me falar muito mais sobre isso. E aí vocês já vão entender. Óbvio que eu tenho que dar uma olhada primeiro, e posso dar uma olhada com um teste gaussiano, não tem problema. Mas eu não vou ficar intimidado porque a distribuição não tenha dado. Vou ficar preocupado, sim, se deu um resultado completamente atípico. Mas, às vezes, a medida ela é atípica. Eu já falei isso para vocês, né? Então, e outra, eu estou avaliando seres humanos, eles variam. Principalmente se eu for avaliar em 2 dias diferentes, né? Ou se for mesmo que eu avalie, de repente estou avaliando dor, 20 minutos depois a pessoa já mudou de ideia, ele não acha que numa escala visual análoga seja 3, ele pode mudar para 2, vamos combinar que isso é uma coisa possível de acontecer. Então, a primeira linha é entre os sujeitos, não me interessa, e isso foi extremamente importante para eu discutir junto com aquele autor sobre a soma dos quadrados, esses já vão entender, e a média dos quadrados, que é utilizado na fórmula. E aí tem, até a segunda linha, tem entre as pessoas, tem os itens que são considerados entre, tem o resíduo que ele faz, e aí ele tem um total. Você pode ver que coisa interessante, que a soma dos quadrados é 99 entre os sujeitos, e dentro dos sujeitos ele tem 2 medidas, e dá um total. E aí ele dá um grande total. Então, a soma dos quadrados é de 101,31. Ah, Jefferson, isso eu preciso saber? Não, não preciso saber, é uma curiosidade. Porque ele precisa desses valores para dar o teste do F. Tanto que ele precisa de todos esses valores, ele precisa dos graus de liberdade, de tudo isso aqui, e mais o quadrado médio de tudo isso aqui, para colocar na fórmula do F. Quando ele coloca na fórmula do F, ele dá lá um 0,30 ou 0,305. Aí ele vai lá buscar, no final do livro, buscar um valor da significância. O teste F com esses graus de liberdade dão quanto? Dá uma significância de 0,58. Uau! O que isso quer dizer, Jefferson? Quer dizer que você está quase no paraíso. Por que quase no paraíso? Porque essa significância aqui do teste F indica erro sistemático. Erro sistemático é aquele erro que modifica o meu resultado e não tem volta. Diferente do erro aleatório. O erro aleatório, a pessoa teve um mau dia, chegou lá, fez a avaliação, né? Chegou de ônibus, o ônibus estava lotado, ele saiu do ônibus, tropeçou, ficou puto, machucou, e ralou o joelho, caiu, o ar-condicionado naquele dia não estava funcionando. Então, erro aleatório, são erros assim, pode ser do sujeito, pode ser da sua medida, da sua sala que não está adequada, alguma coisa assim, e pode ter interferido nisso aí. Agora, o sistemático, não. O sistemático, por exemplo, eu errei no questionário. O questionário está escrito numa língua portuguesa, está errada. A interpretação está errada. O entendimento não dá. Você altera o curso do seu score e não tem volta. Não tem volta. Então, essa significância, guardem isso. Tá bom. Então, vamos interpretar. Vocês que já estão craques nisso, como que vocês interpretariam? Vocês queriam um F aqui, a significância do F, vocês queriam
Abaixo de 0,05 ou acima de 0,05? Para cima. Muito bem. Por quê? Ué, se der abaixo, se der estatisticamente significante, eu estou dizendo assim, olha, senta e chora, por quê? Provavelmente na sua medida tem um erro. Porque os dados são diferentes. Nesse momento você não quer dado diferente. Você está olhando para 2,7 e está olhando para 2,6. Você está dizendo o seguinte: não tem variabilidade nisso. Ou, se a significância for menor que 5%, você vai falar assim: 2,74 é muito diferente de 2,69. E aí você vai ter, ou você conta a verdade para todo mundo, ou sente e chora, ou desiste. Ah, Jefferson, vou ajustar pelo logaritmo. Vai lá e ajusta. Isso é algo que, de fato, depois de gastar dinheiro, gastar tempo, gastar não sei o quê, tudo, se você descobrir nessa tabela nova que a significância foi menor que 5%, você tem que entender que o teu procedimento tem algum erro. E esse erro, infelizmente, eu vou chamar de sistemático. Não tem escapatória. Vocês entenderam agora por que eu não me preocupei muito com normalidade ou de curva de Gauss lá? Então, eu nem coloquei, porque eu consigo te pegar aqui. Tá? Nessa nova aqui, te diz muito sobre o seu erro. Se você não chorou, não deprimiu e avançou, vamos para a última tabela que precisa ver. Então você já sabe. Você tem lá, se for medida simples, uma medida de o avaliador 1 e uma medida do avaliador 2, você olha de cima. E single measure, se você pediu two-way mixed, é 3,1. Se você tem várias medidas, sua e várias medidas do outro avaliador, é de baixo. 3K, 0,97. Então, você vai ver que tem uma diferença aí, mas, olha, vocês ficam tranquilos, porque 0,95, 0,97 são altíssimos esses valores. Então, essa correlação aí. Apresentado para vocês, consistência relativa. Consistência relativa tem a ver com os questionários e tem a ver com muito do que vocês já viram, já leram, só que eu desmiucei, né? Eu desmistifiquei a interpretação. Então, estamos falando de consistência absoluta, é uma indicação de precisão de um score, e o seu uso ele permite também construir um intervalo de confiança de 95%. Então, consistência relativa, consistência absoluta, quando eu falar de ICC, eu só estou falando de consistência relativa, e eu preciso apresentar, de certa forma, o erro padrão da média. Não tem como você não apresentar. A fórmula, e aí vem o grande erro, vocês podem pegar textos a partir de hoje, vocês vão ver que 95% das pessoas erram. Não a fórmula. De certa forma, sim, mas olha só o erro. O erro padrão da média, consistência absoluta, é igual ao desvio padrão vezes a raiz de 1 menos ICC. Então, Jefferson, é simples isso. Por que você está fazendo uma batalha nisso? Não estou fazendo uma batalha. Eu quero que vocês. Então, se você acha que eu estou fazendo uma batalha, eu vou perguntar para vocês. O ICC você tem. É 0,95 ou 0,97. Depende se você usou uma medida simples ou média. Ou é 0,95 ou 0,97. Você acabou de fazer. Você coloca aqui 1 menos 0,95. E aí tira a raiz disso. Isso qualquer calculadora de celular faz. Simples. A minha pergunta é, qual desvio padrão você vai usar? Aí, 95% dos textos e de sites e de os gurus da praticabilidade da evidência, eles vão ser unânimes. Eles vão falar assim, você não mostrou lá a descritiva, lá no teu output? Se mostrei, o SPSS te dá, o Stata te dá, qualquer um te dá. Então, eu pego a medida 1. Você vai, por que a medida 1? Por que a medida 1? E não a medida 2? Por que você vai usar 1,44 ou 1 e não 1,34? Ou ao contrário. Então eu faço uma média dos desvios padrões. Não.
Por que média de desvios padrões? Você não está fazendo a média, uma grande média aqui do 1 e o 2? Então, isso é errado. E aí eu vou mostrar para vocês por que é errado. E é como, de fato, originar esse desvio padrão aqui. Então, esse desvio padrão não é da primeira medida, e não é da segunda medida, e não é a média das duas medidas. Esse desvio padrão você vai encontrar dentro dos scores dos participantes. Aonde? Ué, mas dentro? Como? Aonde isso? Está lá na tabela da análise de variância. E aí você vai ter que ter uma fórmula para calcular esse desvio padrão. E aí que eu falei assim, não, você vai ter que ter fórmula, eu vou para o Excel. Eu vou lá fazer isso aí, vai deixar fácil para todo mundo. A fórmula para calcular é a soma dos quadrados total dividido por n menos 1. Aonde que eu acho isso aqui? Está aqui, ó. Então você tem que pegar a soma dos quadrados, que é 2,27, e colocar nessa fórmula. Na hora que você coloca nessa fórmula aqui da soma dos quadrados, divide por n menos 1, você tem, na hora que você coloca o 2,27 aqui dentro, você tem o desvio padrão que você utilizar. Jefferson, não é 1,4, não é 1,34? Se não. Esse desvio padrão não é especificamente do erro da consciência absoluta. Isso aqui é da medida. Para eu usar aqui, eu tenho que usar o desvio padrão. Isso é uma das coisas que o cara traz no texto. E tem uma lógica matemática por trás disso. Quanto menor o valor do erro padrão da média, melhor esse resultado aqui. A gente precisa, na fórmula, desvio padrão é a raiz da soma dos quadrados total dividido por n menos 1. Só para lembrar que nosso n é de 27, então aqui vai ficar 26. O desvio padrão vai ficar a raiz de 2,27 dividido por 26. Consequentemente, o desvio padrão que nós vamos utilizar é 0,29. Aí nós vamos ter a fórmula já pronta, 0,29 vezes a raiz de 1 menos 0,95. E o nosso SEM é de 0,05. Como vocês podem observar, é um valor muito pequeno, muito irrisório, e que fala sobre a nossa consistência absoluta. Olha que coisa legal. Se você pegar a medida, a média que dá 2,7 com 2,6, é um valor muito ínfimo, né? Você não concorda comigo? O desvio padrão lá estava dando 1,4, 1,3. Olha quanto que deu o erro padrão da medida. Então, se você olhar, comparar o seu SEM com o seu desvio padrão e com a sua média, você vai ver que são valores bem pequenos. Que é isso que eu tá me dizendo, olha, essa sua medida tem pouco erro. Então eu já acertei sobre não tem o erro sistemático. Eu já acertei porque minha medida, o erro padrão da medida, ele é muito baixo. E aí nós vamos para uma terceira medida. E isso também tem a ver com o questionário, né? Que é a mínima mudança detectável. Todo mundo já viu isso aí em algum momento. Já leu, né? A mínima MDC. MDC é Minimal Detectable Change. No caso aqui, a mínima mudança detectável, ele é com um intervalo de confiança, você pode ficar uma das poucas vezes que o intervalo de confiança pode ser abaixo de 95, não precisa ser 95, aqui pode ser de 90%. O outro lugar é quando você falar sobre a heterogeneidade nas meta-análises, também tem um desconto ali, é 10%, então o intervalo de confiança na meta-análise também é 90%. São os dois casos que eu lembro aqui onde vai ser muito comum, você não precisa ser tão rigoroso, nesse caso aqui, na mudança, na mínima mudança detectável, estipulando um intervalo de confiança. Eu preparei um Excel para vocês com essas duas coisas. Deixa essa opção. Então, o que é a mínima mudança detectável? Ela é definida como essa quantidade mínima de mudança, que excede o erro da medida. No caso, 10% ou 5%. Então, 10% quando o intervalo de confiança for 90%, ou 5% quando ele for 95%. E olha só que interessante. O MDC é o Z-score 1,96 para intervalo de confiança de ou 1,64
se ele foi 90%. Tem que lembrar disso, tá? O Z-score para 95% é 1,96, o Z. E para 90% de convergência, ele cai para 1,64. Então, o MDC é 1,64 vezes o SAM, que você calculou anteriormente, vezes a raiz de 2. Vai dar 0. O erro permitido, a quantidade mínima de mudança do score, né, que excede o erro, então, é a quantidade mínima de mudança no score do questionário que excede o erro, que eu posso ter tranquilamente 10%. Tá? Eu vou te falar que nos questionários utilizados em fisioterapia, eu não vejo necessidade para mudar para 95%. Agora, talvez uma medida mais precisa, que envolva uma cirurgia que a sobrevida das pessoas é importante, vai aumentar, as pessoas morrem menos, então, sei lá, uma medida mais de outra conotação, mais extrema do que as medidas que o fisioterapeuta faz, aí até é possível. E outra, mas também se você quiser colocar, ser muito rigoroso, você pode colocar 95, não tem problema nenhum, não vou me incomodar com isso aí. Eu só vou perguntar por que você colocou 95, né? Se você tem essa liberdade de você ter 10% de erro da estimativa. Esse é o Excel. Você coloca a soma dos quadrados within, o total, não é novo. Aqui você precisa colocar o N menos 1. Menos 1. Você vai colocar 26. Então você vai colocar 2,27 e 26 aqui. Aí ele vai te dar um resultado aqui do desvio padrão. Esse resultado do desvio padrão, ele vai vir automaticamente aqui nesse laranjado. Ele vai preencher aqui. Aí a terceira coisa que você tem que preencher é a confiabilidade. Aí você vem aqui, coloca o 0,95 na confiabilidade. Automaticamente ele vai sair o seu SAM, sua consistência absoluta, bem aqui embaixo automaticamente. Você precisa preencher uma quarta tabela, uma quarta casela, que é aqui, que é esse N, que você vai colocar 27 aqui, e não N menos 1, você vai colocar 27. Aí, quando você coloca esse 27, você vai ter o SAM, o score, quando ele for 95%, e o MDC, que é a Minimum Detectable Change, ou a mínima mudança detectável. Vai dar aqui, com um intervalo de 95 e um intervalo de confiança aqui. E o que eu uso mesmo é esse score aqui, essa tabela aqui. Porque aqui eu coloco 1,64, o SAM já saiu, coloco o SN já vem automático aqui, porque ele coloquei aqui, ele já sai aqui, e aí ele dá um MDC de 90. Então, eu